Em Lisboa, onde as colinas abraçam o céu e o rio Tejo murmura histórias antigas, a casa de Dona Maria era um santuário de memórias. Localizada no coração de Alfama, com suas ruelas estreitas e azulejos que contavam séculos de história, o apartamento da avó de Clara exalava um charme nostálgico. As paredes, pintadas de um amarelo desbotado, sustentavam fotografias emolduradas de casamentos, batizados e almoços de família. O chão de madeira rangia sob os pés, e o aroma de bolos de arroz ou chá de erva cidreira pairava no ar, misturando-se ao som distante de um fadista que cantava numa tasca próxima. Era um lar onde o tempo parecia ter parado, um refúgio onde Dona Maria, aos 78 anos, reinava com uma bondade que todos consideravam quase sagrada. Dona Maria era a matriarca venerada da família. Seus cabelos brancos, presos num coque elegante, e os olhos castanhos, que pareciam carregar a sabedoria de várias vidas, faziam dela uma figura imponente, mas acolhedora. Ela era conhecida por sua generosidade, tricotava cachecóis para os netos no inverno, doava cobertores à igreja local e sempre tinha uma palavra gentil para os vizinhos. Aos olhos da família, os filhos, noras, genros e netos, Dona Maria era uma santa viva, uma viúva que criará os filhos com devoção após a morte prematura do marido, Antônio, um estivador do Porto de Lisboa. Ninguém questionava o passado dela. Para todos, ela era simplesmente a avó perfeita, um farol de virtude numa cidade que misturava o antigo e o moderno. Clara, a neta de 17 anos, era mais próxima de Dona Maria. Com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros e olhos curiosos que pareciam sempre buscar algo além do óbvio, Clara passava tardes inteiras na casa da avó, especialmente durante as férias escolares. Ela adorava ouvir as histórias da Lisboa de outrora, contos de marinheiros que partiam para o Brasil, de festas populares na mouraria, de noites em que o fado ecoava pelas colinas. Dona Maria contava essas histórias com um brilho no olhar, sentada em sua alticultura e sua cadeira de balanço, enquanto o sol entrava pelas persianas entreabertas. Mas havia um mistério que pairava sobre a casa, um segredo que intrigava Clara desde criança. A velha caixa de madeira guardada debaixo da cama de Dona Maria. Era uma caixa antiga, com entalhes desgastados e um cadeado enferrujado, escondida nas sombras do quarto da avó. Desde que Clara se entendia por gente, ouvia o mesmo aviso: não toques na caixa debaixo da cama. É proibido. A ordem era dita com um tom calmo, mas firme, e ninguém na família ousava desobedecer. Nem os pais de Clara, nem os tios, nem os primos mais velhos. A caixa era um tabu, um enigma envolto em silêncio. Clara lembrava-se de uma tarde, aos 8 anos, quando, movida pela curiosidade infantil, tentou espreitar debaixo da cama. Dona Maria pegou pelo braço com delicadeza, mas com uma expressão séria. Algumas coisas não devem ser tocadas, minha querida. Promete-me que nunca vais mexer nela. Clara prometeu, com o coração apertado, mas a curiosidade nunca a abandonou. O que poderia haver naquela caixa? Joias de família? Cartas de amor do avô Antônio? Ou algo mais misterioso? Dona Maria nunca dava pistas. Quando o assunto surgia, ela mudava de conversa, oferecendo um bolo ou apontando para o céu alaranjado sobre o Tejo. A família reunia-se todos os domingos na casa de Dona Maria para almoços demorados, com travessas de bacalhau à Brás, arroz de tomate e garrafas de vinho verde. As conversas eram animadas, cheias de risadas e histórias, mas a caixa nunca era mencionada. Era como se não existisse, embora todos soubessem da sua presença. Clara, agora adolescente, sentia a tensão crescer. Aos 17 anos, ela estava no limiar da adultez, frequentando o liceu no Chiado, sonhando com viagens pelo mundo e uma carreira como escritora. Adorava a avó, mas a caixa representava uma pergunta sem resposta, um pedaço do quebra-cabeça que não encaixava na imagem perfeita de Dona Maria. Numa tarde quente de outono, enquanto ajudava a avó a dobrar lençóis recém-lavados, Clara tentou, mais uma vez, abordar o assunto. Avó, por que nunca podemos falar da caixa? É algum tesouro de família? Dona Maria sorriu, um sorriso cansado, e acariciou o rosto da neta. Há coisas que pertencem ao passado, Clara. Deixa-as lá. O presente é mais importante. A resposta era gentil, mas evasiva, e Clara sentiu um misto de respeito e frustração. A avó era um livro aberto em tantos aspectos, mas a caixa era uma página selada. As noites na casa de Dona Maria eram tranquilas.
Após o jantar, a avó e neta sentavam-se na sala, ouvindo rádio ou conversando sobre o dia. O velho relógio de parede marcava o tempo com um tic-tac constante, enquanto o tejo brilhava sob a luz da lua lá fora. Clara deitava-se no sofá, embrulhada numa manta, e olhava para o quarto da avó, imaginando a caixa. Por que tanto segredo? Perguntava-se. A família via Dona Maria como uma santa, mas Clara começava a perceber que até os santos têm histórias não contadas. Numa dessas noites, enquanto o vento soprava pelas ruelas de Alfama, Clara adormeceu com pensamentos inquietos. Sonhou com a caixa abrindo-se sozinha, revelando papéis amarelados, fotografias antigas e algo mais. Algo que a fazia acordar com o coração acelerado. O respeito pela avó era inabalável, mas a curiosidade crescia como uma onda que ameaça romper a barreira. A caixa, escondida na sombra, parecia sussurrar: "Descobre-me." Lisboa dormia, mas os segredos da casa de Dona Maria estavam acordados, esperando o momento em que a coragem de Clara venceria o tabu. O silêncio da noite era apenas o prelúdio de uma tempestade que estava por vir. A manhã começou cinzenta em Lisboa, com nuvens pesadas pairando sobre as colinas e uma chuva fina que tamborilava nas janelas da casa de Dona Maria. O bairro de Alfama, com suas ruelas sinuosas e fachadas de azulejos, parecia envolto num véu de melancolia. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma salgado do tejo, trazido pelo vento. Na casa da avó, o silêncio habitual foi quebrado por um acontecimento inesperado que abalou a rotina serena da família. Dona Maria, apesar dos seus 78 anos, insistia em manter a independência. Naquela manhã, decidirá descer as escadas estreitas do prédio para buscar o pão na padaria da esquina. A chuva deixará os degraus escorregadios, e a porta de entrada, mal vedada, permitia que a água se acumulasse. Ao pisar num degrau traiçoeiro, Dona Maria perdeu o equilíbrio. O tombo foi súbito e violento. Um grito ecoou pelo pátio, e os vizinhos, alertados, correram para ajudar. Dona Maria foi levada às pressas para o hospital de São José, com dores intensas no quadril. Clara, que estava no liceu, no Chiado, atendendo a uma aula de literatura, recebeu o telefonema da mãe ao meio-dia. "Clara, a tua avó caiu. Está no hospital. Vem depressa, por favor." O coração de Clara disparou. Ela largou os livros, pediu licença ao professor e correu pelas ruas de Lisboa, indiferente à chuva que encharcava o seu casaco. O elétrico 28, que rangia pelas colinas, parecia lento demais. Enquanto atravessava a cidade, imagens da avó passavam pela sua mente. Dona Maria sorrindo na cozinha, tricotando na sala, contando histórias à luz da lareira. "Ela tem de estar bem", repetia Clara, como se as palavras pudessem afastar o medo. No hospital, a família já se reunirá. A mãe de Clara, Sofia, abraçou-a com força, os olhos vermelhos de preocupação. O pai, Miguel, conversava com o médico, enquanto tios e primos sussurravam em grupos pelo corredor. O diagnóstico veio rápido. Dona Maria fraturara o quadril. Precisaria de cirurgia e, depois, de semanas de repouso. "Ela é forte, vai recuperar", disse o médico, tentando tranquilizar a família. Mas o ambiente estava pesado, carregado de ansiedade. Dona Maria, o pilar inabalável, estava agora vulnerável, deitada numa cama de hospital, com tubos e monitores ao seu redor. Após a cirurgia, o médico recomendou que alguém ficasse na casa de Dona Maria para cuidar das coisas enquanto ela estivesse internada. "As plantas precisam de água, a correspondência tem de ser recolhida, e há contas a pagar", disse Sofia, exausta. Clara, sem hesitar, ofereceu-se. "Eu fico, mãe. Posso faltar às aulas por uns dias. Quero ajudar." A família concordou. Clara era mais próxima da avó, e a ideia de a casa ficar vazia parecia insuportável. Naquela noite, Clara instalou-se no apartamento de Alfama. A casa, outrora cheia de vida com o riso de Dona Maria e o aroma dos seus cozinhados, parecia agora um mausoléu. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo pingar da chuva nas janelas e pelo tic-tac do relógio de parede. Clara caminhava pelos quartos, tocando nos objetos familiares. O crucifixo pendurado na sala, as fotografias emolduradas de casamentos e batizados, o velho rádio que Dona Maria ligava para ouvir fado. Mas, sem a avó, tudo parecia desprovido de alma. A primeira noite foi a mais difícil. Clara preparou uma sopa simples, como a avó fazia, mas o sabor parecia errado.
como se faltasse o toque mágico de Dona Maria. Sentou-se à mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada, e tentou ligar para a mãe para dar notícias. A casa está bem, mãe. Só. Parece tão vazia. Sofia tentou confortá-la. É só por uns dias, querida. A avó vai voltar logo. Mas Clara não conseguia afastar a sensação de vazio. Quando a noite caiu, Lisboa transformou-se numa sinfonia de sons inquietantes. O vento uivava pelas ruelas, fazendo as janelas rangerem. O som distante de um elétrico parecia um lamento. Clara deitou-se no sofá da sala, embrulhada numa manta, incapaz de dormir no quarto da avó. O quarto, com a cama de madeira escura e a caixa escondida debaixo dela, parecia pulsar com uma energia própria. Clara tentou ler um livro, mas os seus olhos desviavam-se constantemente para o corredor que levava ao quarto. Só uma olhadela, pensou, mas afastou a ideia. Era proibido. O respeito pela avó, mesmo na sua ausência, mantinha-a ancorada. Os dias seguintes seguiram um padrão. De manhã, Clara visitava o hospital, onde Dona Maria, ainda fraca, a recebia com um sorriso cansado. Não te preocupes, minha menina. Vou ficar bem, dizia a avó, apertando a mão de Clara. Mas a palidez dela e os tubos conectados ao corpo contavam uma história diferente. Durante as tardes, Clara voltava para casa, regava as plantas, limpava a poeira dos móveis e tentava ocupar a mente. Mas a solidão pesava, e a ansiedade pela saúde da avó misturava-se com outro sentimento, a curiosidade sobre a caixa. Numa noite particularmente fria, enquanto a chuva batia forte nas janelas, Clara sentou-se no chão da sala, olhando para o quarto da avó. A casa parecia viva, sussurrando segredos. O relógio marcava meia-noite, e o som de um trovão distante ecoou. Clara sentiu um arrepio. A caixa estava lá, debaixo da cama, intocada, como um guardião de mistérios. O conflito interno crescia, o respeito pela avó, que lhe pedirá para nunca mexer na caixa, contra a curiosidade que queimava como uma chama. Ela não está aqui, pensou Clara. Ninguém saberia. Os sonhos naquela noite foram inquietos. Clara viu a caixa abrir-se sozinha, revelando papéis que voavam como pássaros assustados. Acordou com o coração acelerado, o rosto molhado de suor. A chuva continuava a cair, e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. A tentação estava lá, mais forte do que nunca, sussurrando no escuro. A tranquilidade da casa de Dona Maria fora perturbada, e Clara sabia que algo estava prestes a mudar. A noite em Lisboa estava inquieta, com trovões ribombando ao longe e a chuva castigando as ruas estreitas de Alfama. A casa de Dona Maria, envolta em sombras, parecia viva com segredos. O tic-tac do relógio de parede cortava o silêncio, mas não era suficiente para abafar o pulsar acelerado do coração de Clara. Depois de dias sozinha na casa, cuidando das plantas e enfrentando a solidão, a curiosidade que sempre a perseguira venceu o respeito pela proibição da avó. A caixa debaixo da cama, aquele enigma intocado, chamava-a como um canto de sereia. Clara estava sentada no sofá da sala, embrulhada numa manta, com uma caneca de chá frio esquecida na mesa. O dia fora exaustivo, uma visita ao hospital, onde Dona Maria parecia mais frágil, com olheiras profundas e a voz fraca, deixará Clara abalada. Ela vai melhorar, repetia para si mesma, mas a incerteza pesava. A casa, sem a presença calorosa da avó, era um labirinto de memórias e silêncios. E a caixa estava lá, debaixo da cama, como um segredo que implorava para ser revelado. É só uma olhadela, murmurou Clara, quase como se precisasse convencer-se. Levantou-se, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. O corredor que levava ao quarto da avó parecia mais longo do que nunca, as sombras dançando nas paredes sob a luz fraca da lâmpada. Cada passo era um debate interno. É errado. Ela confiou em mim. Mas, e se for importante? E se houver algo que eu precise saber? A curiosidade, misturada com o medo do desconhecido, impulsionava-a. No quarto de Dona Maria, o ar parecia denso. A cama de madeira escura, com sua colcha de crochê feita à mão, dominava o espaço. Clara ajoelhou-se ao lado da cama, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio. Esticou a mão e puxou a caixa lentamente. Era mais pesada do que imaginava, coberta por uma camada de poeira que denunciava anos de abandono.
Os entalhes na madeira, quase apagados pelo tempo, sugeriam que a caixa fora bela um dia. O cadeado enferrujado estava solto, como se o tempo tivesse desistido de protegê-lo. Com as mãos trêmulas, Clara abriu a tampa. O rangido da madeira soou como um grito no silêncio da noite. Dentro, encontrou um tesouro de relíquias do passado, pilhas de cartas amareladas, amarradas com uma fita vermelha desbotada, fotografias antigas, algumas com bordas rasgadas, e um passaporte, pequeno e desgastado, que parecia fora de lugar. Clara pegou o passaporte primeiro, abrindo com cuidado. O nome escrito ali a fez congelar. Ana Sofia Rodrigues. Quem era essa mulher? A foto mostrava uma jovem Dona Maria, com cabelos escuros e olhos assustados, mas o nome não era o dela. Ou era? Colocando o passaporte de lado, Clara desamarrou a fita das cartas. A caligrafia era elegante, mas tremida, como se escrita sob pressão. As primeiras linhas de uma carta fizeram seu estômago revirar. Meu amor, perdoa-me por te trazer para isto. Não sei como sairei viva. A assinatura era de Ana, ou seria Dona Maria. E as palavras falavam de um homem chamado João, alguém que, pelo tom, inspirava medo. Clara folheou as fotografias com cuidado, como se temesse que se desfizessem em suas mãos. Numa delas, viu a avó jovem, talvez com 20 e poucos anos, ao lado de um homem de bigode espesso e olhos frios. Ele segurava o braço dela com força, um gesto que não parecia carinhoso. Outra foto mostrava um casamento modesto, com a avó vestida de branco, mas sem o brilho que Clara associava à felicidade. O quarto parecia girar ao redor de Clara. O trovão rugiu lá fora, e a chuva batia com mais força nas janelas. Cada carta que lia revelava fragmentos de uma história que ela nunca imaginara. Uma delas, datada de 1965, dizia: João me bateu novamente. Ele diz que, se eu falar, ninguém acreditará em mim. Estou presa, mas não sei por quanto tempo aguentarei. Clara sentiu um nó na garganta. A avó, a mulher que todos viam como uma santa, tinha vivido um pesadelo? Como isso era possível? Entre os papéis, havia um documento oficial, amassado e manchado pelo tempo. Era um registro de mudança de nome, confirmando que Ana Sofia Rodrigues tornara-se Maria Isabel Ferreira. Clara percebeu, com um choque, que a avó fugira de algo, ou alguém, e reinventara a própria identidade. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era assustadora. Dona Maria, a matriarca venerada, tinha um passado secreto, um passado de dor e fuga. Clara sentou-se no chão, os papéis espalhados ao seu redor. O medo misturava-se com curiosidade e um respeito novo pela avó. Como ela sobrevivera a algo assim? Como conseguirá construir uma vida nova, criar filhos, ser o pilar da família, sem nunca deixar transparecer essa dor? As fotografias pareciam encarar Clara, o olhar jovem de Dona Maria implorando por compreensão. Ela queria ler mais, entender tudo, mas o peso da descoberta deixou paralisada. Um relâmpago iluminou o quarto, seguido por um trovão que fez as janelas tremerem. Clara olhou para a caixa aberta, como se ela pudesse falar. O que mais havia ali? O que mais a avó escondia? A curiosidade a consumia, mas o medo do que ainda poderia descobrir a fazia hesitar. Ela sabia que não podia voltar atrás agora. Tinha cruzado a linha proibida, e o segredo da avó já não pertencia apenas ao passado. Com cuidado, Clara guardou as cartas e o passaporte de volta na caixa, mas não a fechou. Deixou-a ali, aberta, como uma ferida exposta. Deitou-se na cama da avó, incapaz de voltar para o sofá. O sono não veio. Em vez disso, sua mente girava com imagens do passado. A avó jovem, assustada, fugindo na calada da noite. O homem de olhos frios, a coragem que devia ter sido necessária para deixar tudo para trás. Clara sentia-se dividida entre o choque da descoberta e uma admiração profunda pela força da avó. A chuva continuava a cair, e Lisboa parecia chorar com ela. A caixa, agora aberta, não era mais apenas um objeto. Era a chave para um segredo que mudaria tudo o que Clara pensava saber sobre a mulher que amava como uma segunda mãe. A noite avançava em Lisboa, com a chuva brandando para um murmúrio suave, mas o coração de Clara ainda batia descompassado. Sentada no chão do quarto de Dona Maria, com a caixa de madeira aberta como um portal para o passado, ela segurava as cartas e fotografias como se fossem relíquias sagradas.
O trovão ocasional ainda ecoava ao longe, mas o verdadeiro tumulto estava dentro dela. Cada pedaço de papel, cada imagem desbotada, contava uma história que desafiava tudo o que Clara acreditava saber sobre a avó. A santa da família, a mulher de bondade inabalável, tinha um passado sombrio, e Clara estava determinada a entendê-lo. A luz fraca da lâmpada do quarto lançava sombras sobre os papéis espalhados. Clara pegou uma das cartas, escrita em tinta azul desbotada, e começou a ler com atenção. As palavras, tremidas, pareciam gritar do papel: João diz que sou dele, que nunca poderei escapar. Mas eu sonho com um dia em que serei livre. A carta era datada de 1963, assinada por Ana Sofia, o nome que Clara agora sabia ser o verdadeiro da avó antes de ela se tornar Maria. As imagens começaram a se formar na mente de Clara como um filme antigo. Uma jovem Dona Maria, com cabelos escuros e olhos cheios de medo, vivendo numa Lisboa diferente, onde o porto fervilhava de segredos e perigos. Clara imaginou a avó jovem, talvez com pouco mais de 20 anos, caminhando pelas ruas de Alfama sob o peso de um casamento opressivo. As cartas contavam uma história de amor que azedara rapidamente. João, o homem das fotografias, era descrito como um contrabandista que trabalhava no porto de Lisboa, lidando com negócios escusos que envolviam mercadorias roubadas e ameaças veladas. Ele era charmoso no início, conquistando Ana com promessas de uma vida melhor, mas logo revelou um lado cruel. Uma carta, escrita com pressa, dizia: ele me bateu de novo ontem. Disse que, se eu falar com alguém, será pior. Não sei para onde fugir. Clara sentiu um aperto no peito, uma mistura de dor e raiva. Como alguém podia tratar a avó assim? Entre os papéis, havia um diário pequeno, encadernado em couro gasto. Clara abriu-o com cuidado, temendo que as páginas frágeis se desfizessem. As entradas eram curtas, mas devastadoras. Uma delas, datada de 1964, descrevia uma noite em que Ana planejara fugir. Hoje ele saiu para o porto. Peguei o pouco dinheiro que escondi e uma mala. Não sei para onde irei, mas não posso ficar. Que Deus me proteja. Clara visualizou a cena. A avó, jovem e assustada, escapando na calada da noite, talvez correndo pelas ruelas de Lisboa sob a luz pálida da lua, com o coração cheio de medo e esperança. As fotografias complementavam a história. Numa delas, Ana estava numa praça, possivelmente a Praça do Comércio, com um vestido simples e um lenço na cabeça. Ao fundo, o Tejo brilhava, mas o rosto dela estava tenso, como se temesse ser vista. Outra foto mostrava um casamento modesto, com Ana e João diante de uma igreja pequena. Ele segurava o braço dela com força, e o sorriso dela era forçado. Clara sentiu um arrepio. A avó, tão cheia de vida e bondade agora, tinha vivido uma prisão. O passaporte com o nome Ana Sofia Rodrigues era a prova final. Um documento anexo, amassado e manchado, confirmava a mudança de identidade em 1965. Ana tornará-se Maria Isabel Ferreira, deixando para trás o nome, o passado e o terror. Clara tentou imaginar a coragem que isso exigirá. Abandonar tudo, mudar de cidade, talvez até mentir para amigos e família, tudo para escapar de um homem que a destruía. E depois, ela conhecer Antônio, o avô de Clara, um homem gentil que lhe dera uma nova vida, filhos, e a chance de ser a Dona Maria que todos amavam. As emoções de Clara eram uma tempestade. O choque inicial da descoberta deu lugar a uma profunda empatia. A avó não era apenas uma vítima, era uma sobrevivente, uma mulher que enfrentará o inferno e reconstruir a própria vida com uma força que Clara mal podia compreender. Cada carta, cada foto, era um testemunho dessa resiliência. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não eram só de tristeza. Havia orgulho, admiração, um respeito novo pela mulher que, apesar de tudo, escolhera viver pelo amor, não pela dor. Sentada no chão, com o diário aberto no colo, Clara tentou imaginar como a avó mantivera esse segredo por tanto tempo. A família sempre a vira como uma santa, mas nunca questionara o preço dessa santidade. As histórias que Dona Maria contava, sobre fados, marinheiros e festas populares, eram verdadeiras, mas cuidadosamente editadas, deixando de fora o capítulo mais sombrio da sua vida. Clara sentiu um peso no peito ao pensar em quantas noites a avó deve ter deitado na mesma cama, com a caixa debaixo dela, carregando sozinha o fardo do passado. Um barulho súbito, o rangido da porta da frente, talvez movida pelo vento, fez Clara pular.
Por um momento, imaginou que a avó estava ali, pronta para repreendê-la por violar a proibição. Mas a casa estava vazia, e o único som era o da chuva, agora mais suave, como se Lisboa estivesse acalmando-se com ela. Clara olhou para os papéis espalhados, incapaz de guardá-los. Queria saber mais, entender cada detalhe, mas também temia o que ainda poderia descobrir. E se houvesse algo pior? E se a avó tivesse feito algo para sobreviver que a família nunca aceitaria? Com cuidado, Clara começou a organizar os papéis, mas não fechou a caixa. Deixou-a aberta, como uma promessa de continuar explorando. Deitou-se na cama da avó, o cheiro familiar do perfume de lavanda ainda impregnado no travesseiro. O sono não veio facilmente. Em sua mente, as imagens do passado da avó misturavam-se com o presente. A jovem Ana fugindo pelas ruas escuras, a Dona Maria sorrindo na cozinha, a caixa que guardava a verdade. Clara sentia-se dividida entre o desejo de proteger o segredo e a necessidade de confrontar a avó, de entender por que ela escolhera o silêncio. A noite avançava, e o Tejo corria silenciosamente lá fora. Clara sabia que não podia voltar atrás. A caixa, agora aberta, havia mudado tudo. O respeito pela avó permanecia, mas agora era tingido por uma nova camada de compreensão, e uma pergunta que queimava. Como Dona Maria enfrentaria a neta quando soubesse que o segredo fora descoberto? Os dias que se seguiram à descoberta da caixa foram um turbilhão de emoções para Clara. A casa de Dona Maria, em Alfama, já não parecia apenas um lar acolhedor. Era agora um palco de segredos, onde cada canto sussurrava histórias não contadas. As cartas, as fotografias e o passaporte com o nome Ana Sofia Rodrigues queimavam na memória de Clara como brasas. Ela passava as noites em claro, deitada no sofá da sala, incapaz de dormir no quarto da avó, onde a caixa permanecia aberta, como uma ferida exposta. A culpa por ter violado a proibição misturava-se com uma curiosidade insaciável e uma admiração crescente pela força da avó. Como Dona Maria conseguirá carregar aquele passado sozinha, sem nunca deixar transparecer a dor? Lisboa, lá fora, continuava sua dança eterna. O Tejo refletia as luzes da cidade, os elétricos rangiam pelas colinas, e os fadistas cantavam nas tascas, suas vozes carregadas de saudade. Mas dentro da casa, o tempo parecia suspenso. Clara cuidava das tarefas diárias, regava as violetas no parapeito, recolhia a correspondência, limpava a poeira dos móveis antigos, mas sua mente estava presa ao passado da avó. Cada objeto na casa, do crucifixo na parede ao rádio que tocava fados, parecia agora carregado de um significado novo. Será que a avó escolhera esses itens para apagar as memórias de Ana Sofia? Será que cada bolo de arroz, cada cachecol tricotado, era uma tentativa de construir uma nova identidade, livre do terror? No hospital, Dona Maria recuperava lentamente. A cirurgia no quadril fora bem sucedida, mas os médicos alertaram que ela precisaria de semanas de repouso. Clara visitava-a todos os dias, levando flores frescas ou um livro para ler em voz alta. Dona Maria, apesar da fragilidade, mantinha o sorriso gentil que encantava a família. "Estás a cuidar bem da casa, minha menina?" perguntava, apertando a mão de Clara. "Sim, avó. Tudo está em ordem", respondia Clara, forçando um sorriso. Mas seus olhos traíam a inquietação. Cada vez que olhava para a avó, via Ana Sofia, a jovem assustada das fotos, a mulher que fugira de um monstro para se tornar a matriarca amada. Clara não tocará novamente na caixa desde aquela noite tempestuosa, mas os papéis continuavam espalhados no quarto, como se esperassem por ela. Ela sabia que não podia esconder o que descobrira para sempre. A avó voltaria, e a verdade, agora exposta, pairava como uma nuvem entre elas. Clara ensaiava mentalmente o que diria. "Avó, por que nunca contaste? Por que guardaste tudo isso?" Mas as palavras pareciam insuficientes, pequenas diante da magnitude do segredo. O dia do regresso de Dona Maria chegou numa manhã clara, com o sol invadindo as ruas de Alfama e secando as poças deixadas pela chuva. Clara acordou cedo, o coração acelerado. Ela limpou a casa meticulosamente, como se a ordem pudesse apaziguar a tempestade interna. Varreu o chão, poliu a mesa da cozinha, arrumou as almofadas no sofá. Mas a caixa permaneceu intocada, aberta, no quarto. Clara não teve coragem de fechá-la. Era como se, ao fazê-lo, estivesse traindo a verdade que agora conhecia. Por volta do meio-dia, a porta da frente rangeu,
anunciando a chegada. Clara correu para ajudar. Dona Maria entrou, apoiada numa bengala nova e na mãe de Clara, Sofia, que a segurava pelo braço. A avó estava mais magra, o rosto marcado pela exaustão, mas os olhos castanhos ainda brilhavam com uma determinação silenciosa. Minha casa, murmurou Dona Maria, olhando ao redor com um sorriso fraco. Obrigada, Clara, por cuidares dela. Clara ajudou a avó a sentar-se na cadeira de balanço na sala, trazendo uma manta e uma chávena de chá de erva cidreira, como a avó gostava. Sofia agradeceu e partiu para resolver assuntos no hospital, deixando a avó e neta sós. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de coisas não ditas. Clara sentou-se no sofá, mexendo nervosamente nas mãos. Os olhos dela desviavam-se para o corredor que levava ao quarto, onde a caixa guardava. Dona Maria, como se sentisse a tensão, olhou para a neta com uma expressão que misturava ternura e curiosidade. Estás bem, minha menina? Pareces distante. Estou, avó. Só, preocupada contigo, respondeu Clara, a voz tremendo ligeiramente. Mas seus olhos contavam outra história. Eles se fixaram nos da avó, e por um momento, foi como se o tempo parasse. Clara sentiu que Dona Maria sabia, ou pelo menos suspeitava, que algo mudará. A avó não era tola, aqueles olhos, que já tinham visto tanto, pareciam capazes de ler a alma da neta. Mas ela não disse nada, apenas sorriu e tomou um gole de chá. O resto da tarde passou numa dança delicada de silêncios e conversas banais. Clara ajudou a avó a instalar-se, trouxe almofadas extras, preparou um almoço leve de sopa de legumes. Mas a cada passo, a caixa pesava na sua mente. Ela imaginava a avó entrando no quarto, vendo os papéis espalhados, a tampa aberta. O que diria? Ficaria zangada, triste, ou apenas desapontada com a traição da neta? Clara sentia-se como uma intrusa, alguém que invadira um santuário privado. Ao cair da noite, Dona Maria pediu para descansar no quarto. Clara ajudou-a a caminhar, segurando-a com cuidado. Quando chegaram à porta do quarto, Clara hesitou. A caixa estava lá, visível debaixo da cama, os papéis desarrumados denunciando a sua transgressão. Dona Maria parou, olhando para o chão. Seus olhos encontraram a caixa, e por um instante, seu rosto ficou rígido. Clara sentiu o coração parar. Avó, eu... Começou, mas as palavras morreram na garganta. Dona Maria levantou a mão, um gesto gentil mas firme. Ajuda-me a deitar, querida. Estou cansada. A voz dela era calma, mas havia uma sombra de algo mais. Resignação, talvez, ou tristeza. Clara obedeceu, ajudando a avó a deitar-se na cama. A caixa ficou ali, intocada, como um elefante na sala que nenhuma das duas ousava mencionar. Clara cobriu a avó com a colcha de crochê, ajustou as almofadas e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Na sala, Clara desabou no sofá, as mãos cobrindo o rosto. A tensão era insuportável. Ela queria confrontar a avó, perguntar sobre João, sobre Ana Sofia, sobre a fuga. Mas o medo de magoá-la, de abrir uma ferida antiga, a paralisava. E se a avó nunca mais confiasse nela? E se a família descobrisse e julgasse Dona Maria? Clara sentia-se num limbo, dividida entre o desejo de saber mais e o peso da culpa por ter violado a confiança da avó. Lá fora, Lisboa brilhava sob as luzes da noite. O som de um fado distante chegou pela janela aberta, uma melodia triste que parecia ecoar os sentimentos de Clara. Ela sabia que o confronto era inevitável. A caixa, agora aberta, não podia ser ignorada. Dona Maria voltará, mas a verdade que Clara descobrira mudará tudo. A avó, com seus olhos sábios, parecia esperar, talvez sabendo que a neta não poderia guardar o segredo por muito tempo. O palco estava montado para um confronto que mudaria a relação entre elas para sempre. A manhã seguinte ao regresso de Dona Maria amanheceu com um sol tímido, que se infiltrava pelas persianas do apartamento em Alfama, lançando listras douradas sobre o chão de madeira. O bairro despertava lentamente. O som dos sinos da igreja próxima misturava-se ao clangor do elétrico 28 subindo a colina, e o aroma de pão fresco da padaria da esquina entrava pela janela entreaberta. Mas dentro da casa de Dona Maria, o ar estava carregado de uma tensão silenciosa, como se o próprio tempo segurasse a respiração, aguardando o momento em que a verdade viria à tona. Clara acordou cedo, com o coração apertado.
A noite fora inquieta, cheia de sonhos fragmentados onde via a avó jovem, correndo pelas ruas escuras de Lisboa, perseguida por sombras. A caixa, ainda aberta no quarto de Dona Maria, parecia pulsar na mente de Clara, um lembrete constante da sua transgressão. Ela sabia que não podia adiar mais. A avó, agora de volta, merecia saber que o segredo fora descoberto, e Clara precisava de respostas. Mas como começar? Como confrontar a mulher que sempre fora o pilar da família, sem magoá-la ou trair a confiança que as unia? Na cozinha, Clara preparou o pequeno almoço com cuidado. Torradas com doce de laranja, chá de erva cidreira e um prato de figos frescos, que Dona Maria adorava. Cada gesto era uma tentativa de ancorar-se na rotina, de adiar o inevitável. Quando a avó apareceu, apoiada na sua bengala, o rosto pálido mas sereno, Clara sentiu um nó na garganta. Dona Maria vestia uma blusa azul simples, com cabelo branco preso num coque frouxo, e seus olhos castanhos pareciam carregar uma sabedoria antiga. "Bom dia, minha menina", disse ela, sentando-se à mesa com um suspiro. "Que cheiro bom! Sempre foste boa na cozinha." Clara sorriu, mas o sorriso era forçado. Ela serviu o chá, as mãos tremendo ligeiramente, e sentou-se à frente da avó. A mesa de madeira, marcada por anos de almoços familiares, parecia um campo neutro, mas o silêncio entre elas era denso. Clara mexia na colher, evitando o olhar da avó. Dona Maria, como se sentisse a inquietação, pousou a chávena e fixou os olhos na neta. "O que se passa, Clara? Estás diferente desde ontem. É por causa da minha saúde? Eu vou ficar bem, sabes disso." As palavras da avó eram gentis, mas havia uma nota de curiosidade, talvez de suspeita. Clara sentiu o peito apertar. Ela imaginara esse momento 1000 vezes desde que abrirá a caixa, mas agora, com Dona Maria diante dela, as palavras pareciam escapar. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto da avó, destacando as rugas que contavam décadas de vida, e, agora Clara sabia, de segredos. Ela respirou fundo, reunindo coragem. "Avó, eu fiz uma coisa que não devia", começou, a voz quase um sussurro. "Eu abri a caixa. A que está debaixo da tua cama." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Maria ficou imóvel, os olhos arregalados por um instante, antes de baixá-los para a chávena. Suas mãos, enrugadas e marcadas pelo tempo, apertaram a alça com força. Clara sentiu o coração disparar, esperando uma repreensão, uma explosão de raiva, ou pior, decepção. Mas Dona Maria apenas suspirou, um som longo e pesado, como se liberasse um peso que carregava há anos. "Eu sabia que um dia alguém a abriria", disse ela, finalmente, a voz baixa mas firme. "E suponho que tinha de ser tu, minha curiosa Clara." Clara sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas segurou-as. "Avó, eu não queria desrespeitar-te. Mas encontrei as cartas, as fotos, o passaporte. Ana Sofia Rodrigues. Quem era ela? Quem era o João? Por que nunca contaste nada?" As perguntas saíram em tropel, como se, uma vez liberadas, não pudessem mais ser contidas. Clara inclinou-se para a frente, os olhos implorando por respostas. "Eu sei que fugiste, que ele te magoou. Mas por que guardaste tudo isso? Por que deixaste a família pensar que eras perfeita?" Dona Maria fechou os olhos por um momento, como se estivesse revisitando um passado que preferia esquecer. Quando os abriu, havia lágrimas brilhando, mas também uma força serena. "Clara, minha querida", começou, a voz tremendo ligeiramente, "eu nunca quis ser perfeita. Só quis ser amada. E quis que vocês, tu, os teus pais, os teus tios, me conhecessem pelo amor que dei, não pela dor que vivi." Ela fez uma pausa, tomando um gole de chá, como se precisasse de um momento para reunir forças. Clara permaneceu em silêncio, o coração batendo forte, sentindo que estava prestes a ouvir a história que mudaria tudo. Dona Maria continuou, a voz agora mais firme, mas carregada de emoção. "Eu era jovem, tinha pouco mais de 20 anos, quando conheci o João. Ele era bonito, carismático, prometia-me o mundo. Casei-me com ele pensando que seria feliz. Mas ele não era quem eu pensava. Era um homem cruel, envolvido em coisas terríveis no porto, contrabando, ameaças. Ele me prendia em casa, me batia,
Dizia que eu nunca poderia deixá-lo. Durante anos, vivi com medo, Clara. Um medo que não desejo a ninguém. Clara sentiu um nó na garganta. Imaginava a avó jovem, assustada, presa numa vida que não escolhera. Mas tu fugiste, disse, quase num sussurro. Como conseguiste? Dona Maria sorriu, um sorriso triste mas orgulhoso. Uma noite, quando ele estava fora, juntei o pouco dinheiro que escondia e fugi. Deixei Lisboa, fui para o norte, vivi escondida por meses. Mudei o meu nome para Maria Isabel Ferreira, comecei de novo. Quando conheci o teu avô, Antônio, ele foi a minha salvação. Ele não sabia de tudo, mas sabia o suficiente para me amar apesar do meu passado. Com ele, construí esta família, esta vida. Mas nunca contei a ninguém sobre o João, sobre a Ana Sofia. Não queria que me vissem como uma vítima, nem que sentissem pena de mim. Queria que me conhecessem pela força que encontrei, pelo amor que dei. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara. Ela estendeu a mão sobre a mesa, segurando a da avó. Avó, eu não sabia. Desculpa-me por abrir a caixa. Mas, agora que sei, amo-te ainda mais. Tu és tão forte. Dona Maria apertou a mão da neta, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e alívio. Não peças desculpas, minha menina. Talvez fosse hora de alguém saber. Guardar um segredo assim é pesado, mas contar também é. Eu só queria proteger-vos. O sol subia no céu, e a cozinha parecia mais quente, como se o peso do segredo estivesse a dissipar-se. Clara e Dona Maria ficaram ali, de mãos dadas, conversando por horas. A avó contou mais detalhes, as noites de medo, a coragem de fugir, a reconstrução lenta de uma nova vida. Clara ouviu, às vezes chorando, às vezes sorrindo, sentindo um respeito profundo pela mulher à sua frente. A conversa foi um catarse, uma ponte entre o passado e o presente, entre a avó e a neta. Quando a noite caiu, com o céu de Lisboa tingido de laranja e roxo, Clara ajudou a avó a voltar para o quarto. A caixa ainda estava lá, aberta, mas agora não parecia mais uma ameaça. Dona Maria olhou para ela e disse, com um sorriso suave, talvez seja a hora de guardar essas coisas de outra forma. Já não precisam de estar escondidas. Clara sentiu, sentindo que algo novo começara, uma ligação mais profunda com a avó, baseada não só no amor, mas na verdade. O sol poente banhava Lisboa com tons de laranja e rosa, refletindo-se no Tejo como se o rio celebrasse o fim de um dia transformador. Na casa de Dona Maria, em Alfama, o ar parecia mais leve, como se o peso de décadas de segredos tivesse sido finalmente dissipado. A conversa na cozinha, onde Clara e Dona Maria partilharam lágrimas, verdades e memórias, marcará um novo capítulo na relação entre avó e neta. A caixa, outrora um tabu intocável, agora repousava no quarto, não mais como um guardião de segredos, mas como um testemunho da força de uma mulher que sobrevivera ao impossível. Clara acordou naquela manhã com uma sensação de paz que não sentia desde que abrirá a caixa. A avó, embora ainda fragilizada pela cirurgia, parecia revigorada, como se contar a sua história tivesse aliviado um fardo que carregava há mais de meio século. Na cozinha, enquanto preparavam o almoço juntas, um cozido à portuguesa, receita que Dona Maria insistira em ensinar, Clara olhou para a avó com um amor renovado. Avó, disse, mexendo a panela com cuidado, agora que sei quem és, amo-te ainda mais. Tu és a pessoa mais forte que conheço. Dona Maria parou, a colher de pau suspensa no ar, e seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Minha menina, respondeu, a voz suave mas firme, o amor é o que nos salva. Foi por amor que fugi, que construí esta família, que guardei o passado. E é por amor que te conto agora. Ela colocou a mão sobre a de Clara, e as duas sorriram, um momento de conexão que transcendia palavras. A cozinha, com o aroma de ervas e carne cozinhando, tornou-se um santuário de entendimento mútuo. Mas a verdade não podia ficar apenas entre elas. Clara sabia que a família precisava saber, não para julgar, mas para compreender a profundidade da jornada de Dona Maria. A ideia de revelar o segredo a todos era assustadora. Como reagiriam? A avó sempre fora santa, a viúva impecável que criará os filhos com devoção. E se a vissem de forma diferente? Clara partilhou essa preocupação com Dona Maria, enquanto limpavam a mesa após o almoço. Avó, e se os outros não entenderem?
E se ficarem zangados por nunca teres contado? Dona Maria sentou-se na sua cadeira de balanço, a bengala apoiada ao lado, e olhou pela janela, onde as colinas de Lisboa se erguiam contra o céu. Clara, a verdade nem sempre é fácil, mas é libertadora. Se a tua mãe, o teu pai, os teus tios quiserem saber, que saibam. Não tenho mais medo do que pensarão. Já vivi o suficiente para saber que o amor verdadeiro resiste a qualquer revelação. Inspirada pela coragem da avó, Clara decidiu organizar um almoço de família no domingo seguinte. Era uma tradição antiga, mas desta vez seria diferente. Enquanto preparava a casa, limpando os azulejos da cozinha e arrumando as fotografias na sala, Clara sentia uma mistura de ansiedade e esperança. A caixa, agora fechada e guardada num canto do quarto de Dona Maria, não seria mais um segredo, mas um símbolo de resiliência. Clara ajudou a avó a escolher um vestido azul escuro, simples mas elegante, e penteou-lhe o cabelo branco, que brilhava sob a luz da manhã. "Estás linda, avó", disse, e Dona Maria riu, um som leve que aqueceu o coração de Clara. No domingo, a casa encheu-se com o burburinho familiar. Sofia, a mãe de Clara, trouxe uma travessa de arroz doce. Miguel, o pai, carregava garrafas de vinho tinto. Os tios e primos chegaram com histórias e risadas, como sempre. A mesa estava posta com a toalha de renda que Dona Maria guardava para ocasiões especiais, e o aroma do cozido à portuguesa misturava-se ao som de fado vindo do velho rádio. Mas havia uma tensão no ar, perceptível apenas para Clara, que trocava olhares com a avó. Após o almoço, quando todos estavam relaxados, com chávenas de café nas mãos, Clara levantou-se, o coração batendo forte. "Quero dizer-vos algo importante", começou, a voz tremendo ligeiramente. Todos os olhos se voltaram para ela, curiosos. Dona Maria, sentada à cabeceira da mesa, assentiu com um sorriso encorajador. Clara respirou fundo e começou a contar a história. A caixa, as cartas, o passaporte, o passado de Ana Sofia Rodrigues. Falou do casamento com João, do medo, da fuga, da coragem de reinventar uma vida. A família ouviu em silêncio, os rostos passando por choque, tristeza e, finalmente, respeito. Quando Clara terminou, Dona Maria levantou-se, apoiando-se na bengala. "É verdade", disse, a voz clara apesar da idade. "Eu fui Ana Sofia, mas escolhi ser Maria. Não contei antes porque queria que me conhecessem pelo amor que dei, não pela dor que vivi. Mas agora, com a ajuda da Clara, sinto-me livre para partilhar. Espero que me aceitem como sou." As palavras pairaram na sala, seguidas por um silêncio profundo. Sofia foi a primeira a falar, levantando-se para abraçar a mãe. "Mãe, nunca te amei menos. Só te admiro mais." Um a um, os membros da família aproximaram-se, oferecendo abraços, palavras de apoio, lágrimas de empatia. Miguel segurou a mão de Dona Maria, dizendo: "És a mulher mais forte que conheço." Os primos, inicialmente chocados, fizeram perguntas, querendo entender, e Dona Maria respondeu com paciência, contando fragmentos da sua história com uma serenidade que inspirava. Ao cair da tarde, a família reuniu-se na sala para tirar uma fotografia, como faziam em todos os almoços de domingo. Desta vez, however, a foto tinha um significado novo. Dona Maria, no centro, sorria com uma leveza que Clara nunca vira antes. A caixa, agora guardada, não precisava mais ser escondida. O passado fora abraçado, não como uma sombra, mas como parte da história que fizera de Dona Maria quem ela era. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de Lisboa com tons de fogo, Clara e Dona Maria sentaram-se na varanda, olhando o Tejo brilhar ao longe. "Obrigada, Clara", disse a avó, apertando a mão da neta, "por me ajudares a ser livre." Clara sorriu, as lágrimas brilhando nos olhos. "Obrigada, avó, por me ensinares o que é coragem." A casa, agora cheia de amor e verdade, parecia mais viva do que nunca. O fado ecoava na rua, e Lisboa, com suas colinas e segredos, parecia aprovar. A caixa estava fechada, mas a história de Dona Maria viveria para sempre nos corações da família, um testemunho de amor, resiliência e redenção.